Vitória hoje? Ah, vamos lá. Olá, pessoal, começando aqui o programa 89 do nosso CV Connect. Programa 89, CV Connect Esportes. Você nos acompanha pelo YouTube, também pelo Spotify. Você pode se inscrever lá, curta, comente, compartilhe, tanto no YouTube quanto no Spotify. Tamo lá. Gente, é o seguinte, estamos aqui com o nosso comentarista Charles. E, gente, começou a Copa do Mundo Feminina, né? E a seleção brasileira deu um baile. Seria seleção brasileira ou seria Hum, Palmeiras, né? hum. Porque 4 gols palmeirenses fizeram da seleção brasileira vencedora na primeira rodada frente a Panamá, né? E também tivemos a rodada do Campeonato Brasileiro masculino, onde o Botafogo finalmente Hum. escorregou, né? O Grêmio ganhou, mas Flamengo, Flamengo não se aproveitou, né? Tá escorregado no Botafogo. Palmeiras ganhou, voltou ao top 4. Fluminense perdeu. Curitiba, hein? Assim, Veja você. E o São Paulo foi reação do Curitiba. garfado. E o São Paulo foi garfado pela arbitragem lá na Arena Pantanal. Bom, vamos falar aqui então da Copa do Mundo Feminino. Ô, Charles, 4-0 fora o baile, né? A seleção brasileira começou muito Sim, bem. Seleção brasileira ou foi. seria Uhum. Palmeiras? É isso. Ano passado as duas brilharam demais, hein? Brilharam demais, Palmeiras. Conquistar a Libertadores feminina. Nossa, foi basicamente um jogo de ataque contra defesa. Assim, né? Esse jogo contra Panamá. o Panamá. Foi, pô. Sabe aquela coisa assim de tipo assim, ver que o tipo do Panamá teve dois chutes a gol e tipo um desses dois chutes foi no finalzinho do jogo, quando tipo o jogo já estava ganho, o Brasil já tava, os jogadores já estavam Sim. mais relaxados, assim, né? E foi, pô, é que é jogo que, pelo menos para estreia, é muito bom que tira aquele peso, né? De estreia na Sim. competição e tal, sempre tem aquele peso a mais, já dá aquela primeira vitória. Ainda mais que o outro jogo do grupo foi um empate. Empate Então entre já França e Jamaica, 0 a hum, 0. Empate o Brasil surpreendente, ganhar, inclusive. o Brasil ganhar o próximo jogo, já E está é primeiro do grupo, classificado. né? É primeiro do Sim, grupo entre aspas, né? Que precisa ver se Jamaica vai sim. vencer Panamá, né? Uhum, Mas a classificação veio, se sim. ganhar, né? Então, E, mas o e- jogo é uma revanche, né? Porque vai enfrentar uma França que eliminou a seleção brasileira na última Copa, né? uhum, sim, sim. Mas era anfitriã, não era a França de agora, né? Mas com Sim, sim, relação a a esse motivação é jogo, outra. motivação é outra. Mas com relação a esse jogo, cara, eu achei o Brasil me surpreendeu. Me surpreendeu. Eu não estava jogando assim antes. Claro que a Uhum. seleção do Panamá era uma seleção muito fraca, né? A gente tem que levar em conta isso. Mas, amigo, 4 cruzamentos, 4 gols no segundo pau. A seleção brasileira achou muito rapidamente a fragilidade do Panamá, né? E, E enfim, a esquerda do Brasil deitou em cima da defesa do Panamá. exatamente. Enfim, o Brasil mandou no jogo, né? Tá aqui 32 chutes contra 6 do Panamá, 10 chutes a gol contra 2. Não tem o que falar. É claro que você tem que levar em consideração que o Panamá é uma liga onde o técnico escalou pelo Instagram, né? Então, assim, É. é uma Uhum. liga, é uma liga ainda muito, muito, muito primitiva. Mas, ao mesmo tempo, se você for olhar a Copa do Mundo inteira, todos os times estão tendo dificuldade, só o Brasil que não teve. E a Alemanha também, que venceu o Marrocos por 6-0.
Do resto, todo mundo teve dificuldade. Todo mundo. Quer dizer que o quê? O futebol feminino tá crescendo no mundo inteiro. Sim, No mundo sim. inteiro. Enfim. Brasil E, venceu 4-0 o Panamá e uhum. uma boa vitória, né, Charles? Sim, sim, foi muito boa, pô. E é isso, agora para serviu principalmente para ganhar confiança e tal, jogando bem. E é isso, agora é em busca da próxima vitória, Em busca para da próxima já vitória. garantir a vitória, garantir a classificação e ir para a última rodada mais tranquilo, com a vantagem de poderem empatar. Como a gente disse, o próximo jogo é sábado contra a França, 7 horas da noite, em Brisbane, né? Em Brisbane. E- Então, assim, não vai precisar viajar, porque o Brasil está ficando em Brisbane, né? Uhum, Então, o jogo contra o Panamá foi em Adelaide, agora a França joga em Brisbane. Aliás, uma característica dessa Copa do Mundo é o seguinte, que nesse grupo, quem passar não vai para Nova Zelândia, nem primeiro, nem segundo, em momento nenhum. Vai jogar a Copa inteira na Austrália, então, do primeiro até o último jogo. Então, o Brasil não vai pôr os pés na Nova Zelândia, nem a França. Enfim. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro, Charles? vamos aí. Então, vamos falar do Brasileirão e, amigo, o Santos jogou fora 3 pontos valiosos, né? Nossa, Três hein? pontos valiosos. E o Botafogo, cara, é interessante essa rodada. Como essa rodada mostrou muita questão psicológica dos times, né? Você pode ver, Sim, o sim. Botafogo só empatou com o Santos porque a Vila Belmiro estava vazia. Senão o Botafogo tinha É, ganhado. é isso, é o comemoração do segundo gol lá do Marcos Leonardo aí mandou a torcida fazer silêncio. Uai, como? Pois é. Ele fez aquela comemoração clássica de pedir silêncio pro torcedor no estádio. Ai, ai. Não, cara, Sim, o problema. E outra, o Santos é o seguinte, é interessante, cara. O Santos é uma antítese do Vasco, né? Uma antítese. O Santos joga melhor sem uhum. torcida, do que com Jogou torcida. muito bem. E o Vasco, nós vamos falar daqui a pouco, joga melhor com torcida do que sem torcida. É estranho, Uhum. cara, é muito estranho. E é um negócio muito psicológico, cara. O psicológico Sim. dos jogadores nessa rodada foi um negócio interessante, porque o Botafogo ele vai buscar um empate, um- ali, uma diferença de E, 3 minutos. e era para ter Só que, virado. e era para ter virado, errou um gol facílimo ali no final. Uhum. Só que é o seguinte, se tem público ali na Vila Belmiro, o Botafogo tinha ganhado o jogo. Sim, sim. Tinha ganhado o jogo. O problema é que o Botafogo pegou um ambiente diferente do que ele está acostumado. E cá entre nós, cara, a gente tava vendo na televisão, você vê a Vila Belmiro vazia, sem público nenhum, é muito estranho, não é? Uhum. Sim, sim. Muito estranho, até porque a Vila Belmiro geralmente nem tem grandes públicos, mas ele é um estádio muito pequeno. É um Então, um alçapão, público né? é um alçapão. Então, um público já, tipo, um público que seria considerado muito pequeno em outros estádios, já dá um barulho bom, já faz um barulho bom aí. É aquela coisa, como você falou, os jogadores do Santos, talvez por, por serem mais novos, né? Tem muitos jogadores que vêm da base e tal, né? Talvez eles sintam um pouco mais a questão da pressão que vem do torcedor quando está mais perto. Às vezes se sintam mais acuados e não consigam, nesse momento que o Santos está precisando muito de ganhar, Isso. o ponto é performar bem diante do torcedor, né? E já nesse jogo, cara,
foda assim, quando o Santos fez o segundo gol, eu pensei assim, ah, cara, acabou, né? Assim, né, Acabou a Que o invencibilidade do Botafogo não Botafogo. tava, o Botafogo não tava ameaçando tanto o Santos. Tava a marcar a bola, tinha umas chances aqui e ali, mas o goleiro do Santos não fazia grandes defesas, assim. Sabe o que é, Mas, Charles? O gramado vazio, cara, ele equaliza o jogo. Equaliza o jogo. A gente viu isso na pandemia. A gente viu isso na pandemia. O campeonato que a gente teve na pandemia 2021, um campeonato maluco, absolutamente maluco. Por quê? Porque não tinha público, nenhum jogo, foi ter público ali no finzinho. uhum, E assim, o gramado vazio, cara, eu lembro uma vez o treinador Cuca disse, quando o Atlético Mineiro, que ele estava treinando, foi jogar no Paraguai, né? Atlético Mineiro com casa cheia, né, no Independência e tal. Aí pega o estádio praticamente sem público lá no Defensores del Chaco. Ele disse o seguinte, que o estádio vazio desanima. E desanima mesmo. Você pode ver aí pela Libertadores. O time brasileiro joga aí com 40, 50 mil dentro de casa. Aí vai lá fora, joga com 2, 3 mil. Com 2, 3 mil. uhum. É outro esquema. Então o Botafogo eu acho que sentiu isso aí. Aquela Esse coisa que dá para parece ver treino, jogo claramente treino. que, assim, uma hora ou outra você meio que dorme, entendeu? E a defesa do Santos também é assim. Pode Uhum. falar. Sim, sim. Não, mas essa questão assim, né, questão assim do estádio vazio parece meio que é jogo treino, assim, né? Uhum, O pessoal faz assim, muito prende alguns jogadores até encaram como se fosse assim, né? Mas não, mas agora, mas mas agora, é incrível assim no jogo de domingo aí que, pô, quando assim, o Botafogo conseguiu aproveitar meio que a primeira bobeira, grande bobeira que a zaga do Santos deu, né? Para fazer o primeiro gol dele, e aí parece que a defesa do Santos apagou. totalmente. Apa- Aliás, Apagou, sim. o problema do Santos é a defesa. Porque, primeiro, o Uhum, goleiro machucou, João Paulo, ou sim. seja, vai dar muito problema para o Santos. Segundo, a defesa do Santos é Messias como é que chama? Eu esqueci o outro. Eu sei que são dois caras lentos ali. Então, o Botafogo entrou ali, fez dois toques, entrou dentro do gol e fez. O do Uhum, Tiquinho, pelo menos, foi isso. Então, sim. é, uma zagueirada lenta, já era lenta antes, com o Eduardo Bauerman e Michael Roque, né? Agora saiu os dois, ainda continua, dois caras ali muito lentos. O Santos tem um problema muito grande de defesa. Além disso, outra coisa, a torcida do Santos, com todo respeito à torcida do Santos, né, que eu gosto muito, inclusive meu finado pai torcia para o Santos. Mas a torcida do Santos, nos últimos tempos, só tem rebaixado o Santos. Porque vai o Santos o jogo inteiro. Esse é um dos momentos, esse é um dos momentos e um dos problemas que o time do Santos tem. O time do Santos tem. Você pode Uhum. ver, o time joga bem sem a torcida. Com a torcida, olha o que foi contra o Corinthians, né? Nossa. Só para dar, Uhum. só para dar uma ideia. Então, assim, a torcida do Santos tem que apoiar mais e criticar menos. Essa é durante o jogo, né? Além disso, é o seguinte, joga fora Uhum. de casa também sem torcida, mas aí fora de casa é mais factível a pressão, né? Agora, enfim, o Santos tem time para jogar. O problema é que falta confiança. Falta confiança Sim, sim. e falta também salário em dia, que a gente sabe que isso ajuda, né? Uhum. Mas é que lá, tipo, entrou um dinheirinho no caixa do Santos, o Santos foi lá contratar, E com ao relação ao invés de colocar as contas Botafogo, em dia. desculpa a torcida botafoguense, mas não dá para ganhar todas, né?
Também tem Sim. isso. Não dá para ganhar Aí, todos. O Botafogo vai ser campeão do primeiro turno, isso a gente sabe. uhum, sim, Agora, sim. ainda mais que tem o Curitiba em casa na próxima rodada, né? Agora, Uhum. não dá para ganhar todas, né? Aliás, esse é o segundo empate do novo técnico do Botafogo. É, dois O jogos, dois segundo empates, jogo né? dele. É. Bruno Lage. Bom, enfim, vamos passar para frente aqui, vamos falar do vice-líder. O Grêmio ganhou do Atlético Mineiro e o Filipão de novo jogou culpa na arbitragem, né? Aliás, está sendo, claro, ele tem razão, porque aquele gol que o Allan Kardec fez Ó, não estava impedido, não. nossa, que Mas, impedimento bizarro aquelas linhas. mas ao mesmo tempo está começando a virar uma muleta esse tipo de coisa, né? Para poder Uhum. apagar a atuação do time. A atuação do Atlético Mineiro foi uma atuação boa, mas não foi para ganhar, não. O Grêmio jogou melhor. Sim, sim. Mas é aquela coisa assim, né, de que é a grande coisa assim, que quando o, ainda mais o Filipão, assim, um técnico com mais experiência vê algo assim, teve um lance que eu achei que foi um erro claro contra o meu time, ele vai usar isso até a última instância, assim, Uh, né? Vai como é se que faz? apoiar nisso para É, virar o foco, para é, tirar o foco em é, cima dele e dos jogadores para outro lugar. como é, Mas assim, é um jogo, mas é que é a coisa assim, né, para falar assim, já na teoria, esse jogo assim para jogar contra o Grêmio fora de casa e tal, né? Na teoria no Atlético Mineiro já devia estar meio que na prancheta assim, ó. Se por acaso perder ou empatar, é isso. Assim, né? É um jogo é, difícil já de era, já conseguir. tá na conta ali para derrota, né? Lembrando que o Soares não jogou e nem o Vila Sante jogou, né? Então jogou um ataque Hum. reserva do Grêmio, né? O E, Soares poupado aí para enfrentar o Flamengo, né? e aquela coisa assim, né? Do Grêmio conseguir o gol cedo, né? Sim. E Mas foi um jogo aí. interessante, cara. O Grêmio de novo perdeu muita chance de gol. De novo. Se for Uhum. assim contra o Flamengo na Copa do Brasil, cara, Ó. vai custar caro. Vai custar Uhum. caro. Então, o Grêmio tem que. Ô, Renato, é o seguinte: tem que treinar esse time, cara. Tem que treinar pontaria, velho. Porque é Assim, né? impressionante. O Grêmio manda no jogo e não faz gol, cara. Isso é interessante ver, você pensar que o Renato era atacante. Pois é, Assim, né? cadê o DVD, Renato? Uhum. Cadê o DVD? Mas o Grêmio fez o trabalho dele aqui. Agora, quem voltou a fazer o trabalho dele também foi o Palmeiras, né? Palmeiras ganhou de 3-1 do Fortaleza, ganhou mais na reta final do jogo, Sim. né? Mais na Mais, reta mais final, sorte, de novo, mais sorte que juízo. mais sorte que juízo, exatamente. E de novo, o Abel Ferreira explotou contra a imprensa, né? Na, como é que fala? Na coletiva. Agora, a vítima da vez foi a repórter da Band, né? Aquela falou que ele não se sentava direito. É, aí chegou lá, ele se acomodou, falou assim, ó, e aí, tô sentando direito, pá? Foi mais ou menos isso. É. Aí, assim, ele deu uma resposta bem forte para nível Nepomuceno, que depois, lá no apito final da Band, também respondeu ele, falando que educação se vê em casa, alguma coisa assim. É, Mas, pra mim isso é de menos. Já teve é, pior de ambos os lados, assim, mas sim, né? a Isso verdade é aí o não vai fazer seguinte, mal pra ninguém, não. o que na verdade eu pego como problemática a declaração do Abel é que, mais uma vez, ele dá um indício de que no final do ano ele quer ir embora. Do ano que vem. É, Ele tem contrato até o final de de, 2024. mas aí não sei, cara, se
Às vezes até nesse ano mesmo, porque mais uma vez ele falou da mãe lá, da mãe que tá querendo que volte. Então, assim, na semana Não, passada eu falou vou. que queria treinar um time inglês, e eu acho Não, que, cara, mas mais tá, assim, tá ó, eu sendo um vou. desejo de ir embora, né? Assim, ó, eu vou falar na sinceridade, assim, né? Se por acaso ele for embora mesmo e tal, ele já teve chance de ir embora, antes para deixar isso claro, né? Que eu acho meio óbvio, né, que com o sucesso que ele fez aqui, com os títulos, times árabes e outros times assim já vieram procurar ele, assim, né? E ele nem quis abrir conversa, né? E Sim. tal, para sair e ficou. Mas eu acho que chega uma hora que ele vai parar e vai falar, mas, pô, cara, eu tô aqui, os jogadores aos poucos vão saindo e tal, quase ninguém vem chegando de novo. É, pois E é, aí? a E Dona aí, Leila não abre o cofre. daqui a pouco o time não é mais competitivo e tal, eu vou estar fazendo o quê aqui? Acho que Assim, né? já tá preparando o discurso para ir embora. Mas é isso, assim. ah, mas se ele for embora, fazer o quê, né? Assim, vai ser uma baita perda do Palmeiras, assim, né? Baita perda que muito do que o elenco desempenha hoje, do que alguns jogadores desempenham hoje, é por causa dele e tal, né? Tem muitos jogadores que vai cair o desempenho aí. Mas é isso, né? Fazer o quê? E é aquela coisa. Esse jogo contra o Fortaleza aí, Hum, assim, né? Mas o Fortaleza ele teve várias chances claríssimas de gol aí que ele não pô, conseguiu é impressionante, cara, converter. como o Fortaleza do Vojvoda só toma porrada dentro do Allianz Parque. Uhum. Sim, sim, eles não têm Tem- sorte lá de jeito nenhum. De jeito maneira. Assim, e, e é e é aquela coisa, é muito. Que é tipo, mesmo quando eles jogam bem, Fortaleza joga bem, ele não consegue. E, o, aliás, esse jogo aí, o Palmeiras, assim, ó, o menino Luiz Guilherme foi ele participou do segundo e do terceiro gol do Palmeiras, né? Hum, Assim, é aquilo, né? É aquela coisa de jogador da base, menino 17 anos, ter que vir e, e ter que ajudar a resolver jogo, porque senão não senão vai. ia Até porque empatar de ele, novo. sim, ou até perder, quem sabe, né? Porque o Exatamente. Palmeiras ia começar a desesperar se não tivesse feito o segundo gol antes, assim, na reta final do jogo. Mas é isso. Ah, não, eu imagino que o jogo da próxima rodada contra o América Mineiro vai ser bem equilibrado. Bem complicado também em Belo Horizonte. Então, ou seja, o Sim, Palmeiras sim. já fica por lá, né? Tem o América no fim de Sim, semana e na sim. outra quarta o Atlético Mineiro. Contra o Atlético Mineiro. Pois bem, o Palmeiras voltou E- a vencer, né, no Brasileirão, algo que já não aconteceu há algum tempo. E o grande Flamengo. é. Rapaz, você falou do América, o América merecia ganhar do Flamengo. Sim. Merecia ganhar do Flamengo, mas o azar segue o América. É incrível isso. Nossa, E o nosso Pô, Sampaoli deu um chute no microfone, ninguém falou nada, né? tranquilo, Contra o tranquilo. Se Abel todo fosse o mundo Abel fala, né? dando outro chute, Pois é, no microfone, mas o chute do Abel foi mais potente, né? O Sampaoli deu uma bicudinha. que ele é mais educado, né? Tem mais É, muito educação. mais, muito mais. E o Flamengo empatou 50 no segundo tempo. O América fez 1-0 aos 39. No segundo tempo, o Flamengo empatou 50. O América era para ter ganhado o Nossa. Flamengo. Dentro do Maracanã, com Uhum. mais de 60 mil pessoas. Então, E, olha lá, Charles. mas é isso, que você falou, a América continua assim na dele, de jogar bem e não conseguir o resultado, assim, né, no Campeonato Brasileiro. Que, pô, assim,
ele conseguiu entregar a lanterna pro Vasco, né? Agora nessa rodada, mas mesmo assim, o primeiro turno tá acabando, estamos na reta final do primeiro turno aí. né? E Mas aí você, se a você América falou um não negócio. começar a ter sorte, É, você falou um negócio interessante, que graças ao Flamengo, o Vasco tá na lanterna. Isso foi o título da uhum, coluna do Mauro César, né, no UOL. O Vasco é a lanterna, entre aspas, graças ao Flamengo. Muito interessante. Flamenguista, quando fica bravo com o Flamengo, é bem foda, né? aham, O cara bate mesmo no Flamengo. A questão é o seguinte, cara. O América Mineiro joga bem, falta sorte pra ele. É a única coisa que eu encontro assim para comentar, porque joga bem, tem um time bom, já há 2 anos que fica ali no meio da tabela do brasileiro. Agora tá, uhum, agora tá no final aí pro azar. Azar. Poxa, ele sai na frente do Flamengo no Maracanã, toma um empate aos 50, né? Esses dias para trás aí saiu na frente do Atlético Paranaense no Mineirão e tomou, sei lá, 2 gols de pênalti, um, empate também. uhum, Enfim, cara, é azar, cara. Azar. Contra o São Paulo, ele jogou melhor que o São Paulo no Morumbi e tomou 3 do São Paulo. Não tem outra explicação, mano. Não tem outra explicação. sim, sim. E o Flamengo, cara, gente, é o seguinte, não tem explicação de estar se poupando contra o Grêmio, nada de. Tava dentro de casa, tinha que ganhar. Ah, com esse Maracanã cheio, O Maracanã cheio, tava dentro de casa, tinha que ganhar, cara. Não tinha outra história. Então, foi tropeço mesmo, Flamengo. uhum, Tropeço sim, mesmo. não, com certeza, pô. Que E, isso, enfim, hoje, pode falar. não, fala assim, hoje se o Flamengo joga algum jogo com time misto, com um time que está na parte de baixo da tabela, já seria um jogo para ganhar, com a obrigação de ganhar, Então, esse se você empate aqui, considerando. cara, assim, com todo respeito ao Flamengo, ao Olímpia também, esse tipo de empate aqui me deixa entender que a eliminatória contra o Olímpia na Libertadores está aberta. Porque o Olímpia pode vir ganhar lá no Paraguai e empatar no Maraca. Uhum. Então, É, tudo assim, vai depender do primeiro jogo. se bem que o Olímpia, se bem que o Olímpia conseguiu perder a Copa do Paraguai lá com um time da Série B, né? Imagina, Série B do Paraguai. Yes. E o treinador Uhum. do Olímpia é Diego Aguirre. Veja você, né? Enfim. Bom, passando aqui para frente, o Flamengo perdeu a vice-liderança para o Grêmio. Vamos ganhar um tempo? Assim, Tchatchougou estreou no Inter e foi 0-0. Vamos ganhar um tempo É, aqui que não tem zero a nada para zero do comentar aí. Inter. Aham. Bragantino e Inter 0-0, tem nada para comentar aí. A única coisa para comentar é a presepada da diretoria que tirou o Mano Menezes e contratou o Eduardo Cudê, né? Só isso. Para E o para Bragantino continuar o mesmo resultado. de novo dentro de casa, a hora que a gente pensa que vai para cima, não vai. Matou o segundo jogo seguido dentro de casa 0-0, né? Enfim, Por enquanto acabou a energia. é, pode ter sido isso. Agora, na Arena Pantanal, o São Paulo foi garfado pela arbitragem. Cuiabá ganhou o primeiro jogo em cima do São Paulo, né? O primeiro jogo da sua história. Teve 2 pênaltis pro Cuiabá que não foi. O Davidson bateu na trave. O outro, o Cleison marcou, né? E aí o São Uhum. Paulo, evidentemente, estava sem cabeça para jogar esse Sim, jogo, sim. porque, com todo respeito, até a torcida do São Paulo não estava nem aí para esse jogo. Tá todo mundo esperando o jogo daqui a pouquinho contra o O Corinthians. clássico. Clássico. O E clássico eu tem. confesso, nem eu estava lembrando desse jogo aqui. Enfim, a arbitragem foi muito ruim. Muito ruim mesmo. Pode falar, Charles. Mas, sim, sim, mas é que assim, pô, o padrão da arbitragem esse Campeonato Brasileiro
tá baixíssimo, assim, né? Assim, e é aquilo, né? A comissão de arbitragem só protegendo, né? Sim. Eles, assim, você, tipo, pessoas fazendo vídeo para as redes sociais para falar, não, não, tava tudo bem, nossos árbitros acertaram. Tipo, tentando retorcer a realidade muitas vezes. Assim, né? O É, Wilson Senem sempre fala que o árbitro acertou. Nunca fala que o árbitro errou. hum, Nunca, sim, nunca. Mas, e que esse tipo de coisa, assim, né? Essa autoproteção meio que só serve para perpetuar os erros. Assim, né? muito. Ele, assim, que eles ficam à vontade, eles sabem que, pô, assim, eu sei que não é possível, tem uns lances que não é possível que a pessoa tenha certeza. A Mas Tá fala assim, certo. se errar, tudo bem. Depois vai falar que eu acertei. Agora, o Charles, pensa num jogo ruim. Foi esse aqui. Vasco É, 0, Atlético Paranaense 2. Até os 70 do segundo tempo, ninguém tinha chutado no gol. Ninguém. Até que o Atlético Paranaense resolveu chutar no gol uma vez. E aí fez. Então, e o uhum, Vitor Bueno no final fez 2-0 de pênalti. O pênalti que, cara, com todo respeito, mas o Vasco da Gama já tá animicamente na Série B. Porque é impressionante como o Vasco joga mal. Joga muito hum, mal. E o Atlético Paranaense jogou o básico. Acelerou sim. na hora que tinha que acelerar, fez os 2-0 e pronto. O time do Vasco é muito frágil, velho. Mas muito frágil. Na estreia de Não, mas Ramon Dias, né? vai ter trabalho. Muito. Que é isso, assim, que eu acho que muito vai de recuperar o psicológico dos jogadores. Também que essa fragilidade toda pô, é algo que assim, que parece que o Vasco pegou a cartelinha de time grande que vai cair para a segunda divisão e tá preenchendo cada Novo, né? lacuna com um Virou time okzinho. gangorra. Sim, e é tipo assim, cara, tipo assim, um rebaixamento agora para o Vasco como projeto, como SAF e tal, seria assim, algo Desastroso. 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 Você imagina, eles gastaram mais de 100 milhões de reais contratando. Então, ou seja, os jogadores com contratos novos, longos e tal, cair para a Série B. Assim, pro É time. ruim. Nossa. Tá certo. É, O Charles, é o seguinte, vamos passar para frente rapidinho, nós estamos já acabando. uhum. Cruzeiro perdeu 5 pontos dentro de casa para Curitiba e para Goiás. Cara, o É o time do Cruzeiro Robin Hood. não treina finalização, velho. É incrível. É o, me- é o mesmo problema, desde o começo no campeonato aí. Olha aqui, 16 finalizações, um chute a Hum. gol. Nossa. Tudo, tudo field goal, velho, tudo para cima do gol. Cara, impressionante, velho. E o Goiás foi lá, fez um gol e segurou lá atrás. O time do Cruzeiro não tinha, É, não conseguia parar, abrir a defesa s- do Goiás. sim, mas é um time do Cruzeiro até que aquela coisa assim, para deixar o que dê ataque do Cruzeiro deixa a outra defesa muito à vontade, né? Da outra defesa saber que o outro ataque não vai conseguir finalizar no rumo do gol facilmente. Pois Você não vai é, conseguir. Isso aí deixa é. o time muito à vontade. Só ganha com o gol do Rafinha contra. E também, isso é interessante que a última vitória do Cruzeiro foi um gol de falta. Ou seja, um Hum, chutão alto, né? sim. Contra o Vasco. Então, assim, o Pepa tá bravo, cara. Tá bravo. Tá fácil não. Vamos passando para frente aqui. O Charles, chegou o Roberto Justo, o Curitiba Nossa. melhorou, né? Que é isso, hein? Roberto Justo chegou, Isso melhorou a situação. Aliás, pelo jeito, o Curitiba tinha vários aprendizes bons, hein? pois é. Não, tirou o Aleph Manga, que tá com esse problema todo aí, e tirou o Antônio Carlos Zago, melhorou demais o Curitiba.
a Sim. 0 contra a Fluminense do nosso grande Fernando Diniz. E por Mas se eu não último, me engano, o Coritiba conseguiu 10 pontos nos últimos 12. pois é, e por último, confronto direto, Bahia e Corinthians 0-0. Eu acho que o Corinthians também já estava com a cabeça na Copa do Brasil. Sim, ah, não. Isso é. Apesar de ser confronto direto ali, não poder perder, mas já estava. E o Sim, Bahia, sim, isso era certeza que estava com a cabeça no confronto contra o São Paulo na Copa do Brasil e aquela coisa, né? Pelo menos um empate fora de casa, em pontos corridos, já é um menos mal, assim, né? No confronto direto. e o Bahia entrou na Pensar, zona de rebaixamento. Pois é, nossa, Bahia mais uma acendeu SAF a pisca-alerta, decepcionante. hein? Pois é, uma classificação do Campeonato Brasileiro, Botafogo, Grêmio, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, São Paulo, Fluminense, Bragantino, Fortaleza em nono, décimo Inter, 11º Cruzeiro. Cruzeiro é a segunda melhor defesa, está em 11º lugar. Cuiabá, Atlético Mineiro, Santos, Corinthians, Goiás e na zona de rebaixamento Bahia, Curitiba que está subindo, América Mineiro e Vasco da Gama. Quero ver quando o Curitiba for no Morumbi, quero ver que camisa que o Roberto Justo vai pôr. Se é do São Paulo ou se é do Curitiba. Ou se vai ser uma camisa É isso. dividindo os dois aqui. Pois é. Você, vai ser profissional e de terno. Próximo fim de semana, Maracanã, Fluminense e Santos. Fluminense, Santos, Fluminense, É, né? Fluminense. Atlético Paranaense, Cruzeiro, CAP. No meu É, sim, entendimento, Atlético né? Paranaense. É. Inter e Cuiabá, 0-0. O Inter é tradicional 0-0. Uhum. Corinthians e Vasco, acho que o Corinthians é O Corinthians em casa, o favorito. Corinthians vai ganhar de 1-0. 6:30, Corinthians e Vasco. Fortaleza e Bragantino, Fortaleza, né? Sim, E 9 horas na faixa 4K do Sport TV, Atlético Mineiro e Flamengo. São Paulo e Atlético Bahia, Mineiro. domingo 11 da Flamengo. manhã, o horário que o Charles gosta. Um jogo bom América... para 0-0. Não, de jeito nenhum. América e Palmeiras em Belo Horizonte, jogo da Globo. Botafogo e Empate Curitiba. aí. Botafogo e Curitiba, isso aqui o Botafogo ganhar o primeiro turno, né? E Tem que Goiás e ganhar o Grêmio. Botafogo. E Goiás e Grêmio no Serra Dourada, encerrando aí a próxima rodada, a rodada 17. E ganha mais uma vitória aí. É. Amigo Charles, muito obrigado pela participação aí. Finalizando aqui o programa 89, estamos no YouTube, estamos no Spotify, pessoal, segue a gente lá. Então é isso. Obrigadão, Charles, até mais. E É. você aí, se inscreva, curta, comente, compartilhe. É isso. Até mais.